Olá, meus queridos. Nós damos prosseguimento ao estudo no livro bíblico de Apocalipse. Hoje nós começamos a quinta sessão. Vai do capítulo 17 até o versículo 19, que fala da queda dos aliados do dragão. Antes de começarmos o capítulo 17, feche os seus olhos, nós precisamos que Deus nos ilumine. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu grande amor, o Teu cuidado sempre manifesto a nós e hoje particularmente o cuidado que recebemos de ter a Tua palavra acessível, fácil nas nossas mãos. Nós podemos ouvir a Tua palavra, podemos meditar nela, podemos recorrer a ela sempre. E nós precisamos que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito para compreendermos a Tua vontade. E ao mesmo tempo que esta mesma palavra penetre fundo no nosso coração, transformando a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A primeira parte do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, fala da perseguição da igreja que está brilhando na terra. Essa perseguição é a consequência da igreja brilhando e vem por parte do mundo ímpio. A segunda parte, que vai do capítulo 12 até o final, o capítulo 22, trata do que está por trás desse conflito entre cristãos ímpios, que é o conflito entre Cristo e Satanás, que ao longo da história investe contra o Redentor e também contra a sua igreja. Esta segunda parte tem 4 sessões. A primeira parte dessa sessão, do capítulo 12 até o 14, nós fomos apresentados aos inimigos de Cristo, nesta ordem. Satanás, que é o dragão, os governos anticristãos, que é a besta do mar, as religiões anticristãs, que é a besta da terra ou o falso profeta, a sedução anticristã, que é a Babilônia, e os ímpios, os homens que trazem a marca da besta. Na sessão seguinte, nós vimos o que acontece com os homens com esta marca. Muitos recebem juízos da parte de Deus e têm suas vidas ceifadas, até que vem o juízo final, quando todos os inimigos de Deus são destruídos. Então, muitos vêm recebendo o juízo ao longo da história, terminando o tempo para arrepender, suas vidas são ceifadas. Mas muitos ainda aguardam o dia do juízo final. A derrota dos inimigos de Cristo e da Igreja é descrita em ordem inversa da sua apresentação. Dos ímpios é esta sessão anterior que nós falamos. Das duas bestas e da Babilônia é na sessão que começamos a ver hoje. E do dragão está na última sessão, que vai do capítulo 20 até o 22. Nesta sessão, a Babilônia é descrita no capítulo 17. Em seguida vem o anúncio da sua queda, que é algo irrevogável, capítulo 18, e termina com um júbilo no céu, com as bodas do Cordeiro, o autor da vitória sobre as bestas e sobre a Babilônia. É o capítulo 19. Então nós começamos agora a ver o julgamento da Babilônia. Primeiro, vendo a mulher e a besta. Fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 17 de Apocalipse. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres.
achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Foi um dos anjos, daqueles que tinha as 7 taças, quem chamou João para mostrar o julgamento da grande meretriz. Lembrando, na sessão anterior, que apresenta as 7 taças da ira de Deus, a igreja é colocada à parte, ela é distinta, ela não recebe os juízos. Por isso, é muito bom saber, aqui com João, que é um destes anjos que vem mostrar. Isso assegura que, a semelhança das 7 taças da ira de Deus, o que vem a seguir se trata de desgraças para o inimigo do Senhor e para a alegria da sua igreja. O anjo transportou João em espírito ao deserto, onde ele viu a besta escarlate, a besta do mar que simboliza o mundo perseguidor da igreja, os governos e nações anticristãos do mundo. A besta está no deserto porque foi para lá que a mulher radiante, a igreja, fugiu. Quando a gente viu no capítulo 12, nasceu o filho varão, ele foi arrebatado ao céu, então a igreja fugiu, e Satanás fugiu para o deserto porque Satanás veio contra ela. Uma mulher está sentada sobre a besta. Ela está como uma rainha, vestida de púrpura escarlata e adornada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Os reis da terra e os habitantes se embriagam com o vinho da devassidão, é o que lemos no versículo 2. Isso eles bebem do seu cálice de ouro. Seu nome? Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É o que apresenta o versículo 5. Ela não só embriaga os que habitam na terra, ela mesma está embriagada, mas com o sangue dos mártires, dos santos, as 2 testemunhas. Ver assim a meretriz deixa João espantosamente admirado e precisa que o anjo explique o seu significado. O nome da meretriz é Babilônia. É preciso saber então o que a Babilônia representa. Antes de mais nada, ela é a grande meretriz. Então ela tenta, ilude e seduz o povo para longe de Deus. Nós não podemos imaginar que se trate da igreja apóstata. Há vários, e não poucos, comentaristas que vão apresentar a Babilônia, a meretriz, como uma igreja que se desviou do caminho do Senhor. Não pode ser, porque na Escritura, a igreja que abandona o Senhor é tratada por adúltera e não prostituta. Há algumas referências bíblicas, mas eu acho suficiente ler Ezequiel 16, 31 e 32, que diz assim: edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga, foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. É assim que Israel, nos dias de Ezequiel, tinha sido descrito por ter ido para o cativeiro. Uma igreja que se afastou do Senhor é chamada de adúltera. Devemos, em segundo lugar, lembrar que a meretriz é Babilônia, uma cidade mundana, arrogante, louca por prazer.
Se a gente olhar para a história, a sua primeira referência está no Antigo Testamento, a Babel. Gênesis 10, de 8 a 10, diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, depois Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Capítulo 11, versículo 4, diz assim: Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja que na Babel estava já a afronta a Deus. Eles, arrogantes, queriam o seu nome, desde o seu fundador, Nimrod poderoso, queriam ali desobedecer a Deus que mandou se espalhar e povoar toda a terra. Afrontando a Deus, queriam que o seu nome chegasse no céu. Mais ainda, se olharmos Isaías, tem várias passagens, mas no capítulo 47, Isaías 47, eu vou ler os versículos 1, 5, 8, 10 e 12, e vocês vão perceber isso. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora de reinos. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porque confiaste na tua maldade, disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar e disseste contigo mesma, eu só e além de mim não há outra. Deixa-te estar com os teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Veja como ela é colocada como arrogante e cheia de prazeres e sedução. Daniel, que por sinal morou na Babilônia, ele escreve assim, Daniel 4,30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Veja que Nabucodonosor já tinha criado ela com este propósito mesmo. O que a gente percebe olhando na história? Ela representa o mundo com suas indústrias, comércio, arte, entretenimento e outras coisas, mas com estas coisas ele mantém os ímpios sob as suas asas e procura atrair e seduzir os crentes para afastá-los do Senhor. Ela então, a Babilônia, é uma personificação da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Em terceiro lugar, nós não podemos ver a Babilônia como aquela cidade no passado, achando que ela vai ser reedificada e reerguida. A Babilônia é passada, presente e futura. Sua essência é a mesma, como a Babel, a Babilônia dos caldeus, ou a Sodoma, a Roma. É a mesma essência de devassidão de uma cidade que afasta as pessoas de Deus. Ela está assentada sobre a besta, ou seja, está ligada, associada a ela. Do mesmo jeito que a besta representa a perseguição anticristã ao longo de toda a história, a Babilônia, então, representa o mundo da sedução anticristã ao longo de toda a história. Nos dias de João, a meretriz, a Babilônia, era Roma, uma cidade cheia de devassidão e prazeres, lançando mão até dos crentes como espetáculo nas arenas, com feras e gladiadores.
Os crentes que não negassem a fé eram lançados ao circo para a diversão dos romanos. Por isso é que nós temos a referência no versículo 6, que ela está embriagada com o sangue dos santos. Daí também vem o alerta que nós podemos ver mais à frente, no capítulo seguinte dessa sessão, capítulo 18, para que os crentes não sejam participantes do seu pecado. Apocalipse 18:4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Há uma ordem para os crentes não se deixarem levar pela Babilônia. A Babilônia, portanto, é o centro da sedução em qualquer momento da história e se opõe à igreja, à noiva. Ela não é uma igreja desviada, ela se opõe à noiva. A queda da Babilônia se refere às quedas de todo o centro de sedução anticristã ao longo da história e culmina com a destruição cabal, a queda última, a ruína final da última Babilônia no dia do juízo final com a volta do Senhor Jesus. A gente viu a queda daquela Babel, a queda do Egito diante de Israel, a gente viu a queda da Síria, de Nínive, da Assíria, dos caldeus, do Império Medo, do Império Persa, de Roma. A gente vê isso ao longo da história. Centros de difusão anticristã e de atrair o povo para isso, eles vão acabando recebendo a sentença de queda. Talvez alguns estejam assim agora, com toda a força, mas a seu tempo serão destruídos. Na visão de João, a meretriz tem um cálice de ouro na mão. A taça, tão preciosa, ela seduz, ela traz a expectativa de que aquilo que se serve é uma bebida igualmente preciosa, mas é um embuste. A taça está repleta de abominações com as imundícias da prostituição, ela está transbordante disso tudo. Isto é, ela está repleta de tudo aquilo que é usado para manter os ímpios longe de Deus e para tentar afastar os crentes do Senhor, para arrastar por meio dessa sedução. Isso inclui as coisas más em si mesmas, como pornografia, luxúria, traição, poder absurdo subjugando as pessoas, ou coisas que se tornam más porque elas são vistas como um fim em si mesmos e não como meios de bênção, como a arte pela arte, não importa que arte. Até o trabalho, que é bom, pode virar um meio de sedução. Não, você tem que deixar sua família, você tem que romper os laços, você tem que fazer isso, tem que parar com a sua integridade. Quer dizer, o trabalho vira tudo para a sua vida, ou qualquer outra coisa que assim seja. Coisas más ou coisas boas que se tornam más pelo modo com que elas são vistas, é tudo isso que é usado para guardar, manter os ímpios longe de Deus e para tentar arrastar, digo mais uma vez, os crentes para longe de Deus. Quando o anjo, diante da admiração de João, foi explicar a visão do apóstolo, ele fala que ele diz a respeito da mulher e da besta. Os dois são colocados juntos. Isso revela a associação que eu fiz referência ali atrás, íntima, entre governos do mundo, a besta, e a sedução do mundo, a mulher.
O mundo como centro de perseguição e o mundo como centro de cultura anticristãs e dos prazeres que cooperam na perseguição à igreja. Como podemos ver, um episódio bem conhecido nosso. Balaque, um governante que queria atacar Israel, mas não conseguia vencer. Então ele alugou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, então, ele foi o autor de um conselho da sedução e do engano para enredar Israel. Veja como ele sabia como a sedução e o governo de cristãos podiam andar juntos. No livro de Apocalipse mesmo, capítulo 2, o versículo 4, nós temos referência a isso quando uma igreja é censurada. Todavia tenho contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Moisés já falava disso. Depois do episódio com Balaão, ele diz assim, Números 31:16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo qual houve praga entre a congregação do Senhor. No final do século I, a Babilônia, ali, era Roma. Ela não só perseguia a igreja com a espada, como também oferecia ilusões da grande cidade para enganar, se possível, os crentes. Governos anticristãos procuram destruir as igrejas, ou muitas vezes procuram transformar os seus templos em lugar de diversão mundana, desviando do Senhor. Esta é a Babilônia. É a nossa cidade hoje, que pode trazer todas as seduções, os prazeres, com seus luzeiros, com suas letras em neon, ou simplesmente com a artimanha de um cálice bonito, belo, precioso, valioso. Quantas coisas estão aí para seduzir os homens e mantê-los presos. É como os vícios que oferecem prazer, satisfação, status, fuga da realidade e no final te mantém presos, longe do que é mesmo de fato necessário, a vida plena que só encontramos em Jesus. Por enquanto, isso serve para termos os olhos abertos para as coisas que estão à nossa volta. Estamos nos deixando enredar por elas? Se estamos usando e nos servindo de coisas perversas, deixe. Se estamos usando coisas boas, mas elas estão nos afastando do Senhor, de ler a palavra, de orar, de participar de culto, de ter uma vida de devoção, de viver a retidão que devemos ter no meio deste mundo, de iluminá-lo brilhando com a luz de Cristo, a proclamação do Evangelho. Então, controle isso na sua vida. Não se deixe enredar e levar, ainda que sejam coisas boas. É uma sedução. Que nós atendamos. Foge da Babilônia. A cidade está aí. As coisas que ela oferece estão aí. Eis o mundo. Que nós não nos deixemos levar. No mesmo lugar, na primeira carta de João, capítulo 2, que ele fala da concupiscência da carne, soberba dos olhos, concupiscência dos olhos, soberba da vida que procedem do mundo, ele antes falou, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos orar, queridos. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Tua palavra, que através do
apóstolo João traz para a igreja conforto, ao mesmo tempo alerta, a segurança de que não somos atingidos pela queda, mas que nem por isso deixamos de estar vigilantes, que nós não baixemos a guarda, estejamos atentos com as coisas à nossa volta, não nos deixemos enganar e seduzir, mas mantenhamos a integridade, a fidelidade contigo. Preserva, assim, os nossos pés firmados em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós continuamos no nosso próximo encontro.